Boa noite, boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Thierry. Boa noite, Mônica. Já tá aí. Ai, que linda, gente. A nossa noite hoje ela é assim, zen, tranquila. A gente vai bater um papo muito gostoso com a Mônica. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem. É, é isso, a gente quer uma noite bem agradável e o assunto em si, né? Ele tende a fazer isso mesmo, trazer um conforto. Boa noite, Thalita. Boa noite, Ellen. Boa noite, Sandra. Ai, que delícia, gente. Eu vou eu vou começar. Boa noite. E, gente, aperta esse coraçãozinho que tem aí do lado, que acontece uma mágica quando a gente aperta bastante ele. A nossa live ela tem um alcance maior, tá bom? Oi, Ellen. Senti saudade de você ontem, viu? Saudade, sabe lá o que é isso? Boa noite, Diego. Bom, eu não vou demorar, eu já vou pôr a Mônica para falar com a gente. Oiê, Diego. Quinta-feira somos nós, hein? Vamos lá. Deixa eu chamar a Moniquinha aqui, para a gente não perder tempo. Ela é gente fantástica, uma, é uma coisa assim incrível. É, olha só, Olá, boa olá, noite, tudo boa bem? noite. Você viu esse ambiente aqui em sua Eu homenagem? vi, tudo zen, tá lindo. Você viu? Eu adoro cromo é comigo mesmo, cromoterapia. É, eu te adotei, Ellen. Então, Que lindo, muito Janete. prazer receber você. Obrigado por ter aceito o convite. A gente tem esses encontros às terças e quintas, toda semana. Com a ajuda de Deus, está dando certo até hoje. Não tivemos nenhuma falha, a não ser por algum probleminha pessoal mesmo, né? Uhum. Mas, assim, o projeto que a gente começou lá atrás, sabe, cheio de boas intenções, está dando certo, está dando resultado, e é isso que a gente espera, né? É o que a gente mais deseja, né? Então, Sim, muito obrigada. Eu, mais uma vez, eu vou falar um pouco dela, porque talvez ela não vá falar. Gente, ela tem um currículo assim impecável e assim é surreal. Eu imagina, falei que o currículo dela é surreal. imagina. Não, é assim, porque veja bem, olha, a graduação dela é em economia, pós-graduada em energia elétrica, mas só que assim, gente, ela tudo isso para ela não foi o suficiente para prendê-la, para segurá-la. Foi aos 20 anos que você resolveu trocar? Ou Não, foi foi dali para frente? depois. Foi Foi depois. depois dos 30 e acho que foi lá para uns 35 anos, 38 por aí. Então, mas foi em função da sua enfermidade, em função da doença crônica, como que foi isso, né? Na Então é verdade, isso. é, Eu vou deixar você contar tudinho, tá bom? tá Do bom. começo, porque hoje o assunto é muito tranquilo, é gostoso. Eu adoro a linha, esse tipo de conversa de hoje, tá bom? Fica à Ah, vontade. que Meus lindo. amigos conheçam a minha amiga Mônica, e é um prazer tê-la aqui, Mônica, viu? E Muito para todo obrigada, mundo que está aí, Janete. isso, fica à vontade, meu bem. E pode contar, Gratidão. conta pra gente. Sim, Imagina. em primeiro lugar, né, é um prazer estar aqui. Eu fiquei super grata assim com o convite. Muito obrigada mesmo. E eu quero te parabenizar por essas lives. E é lógico que vai dar certo, porque a gente sente que você faz com coração, Sim, né? E tudo que a gente faz com sim, coração floresce, né? Parabéns, sim. viu? Aí eu que Parabéns agradeço, mesmo. imagina. A Deus pela oportunidade mesmo, Eu não falo que é? quando a gente planta sementes do bem, né? Aquilo que germina, né? Sim, E tudo. sim, Nós somos um, sim, né? Então, quando a gente manda coisas boas para o universo, volta para a gente também. E quando uma pessoa melhora, a outra do lado também melhora. E eu acredito sim. muito nisso, sabe? E é Eu isso. também, eu também. Eu gosto muito dessa área. Deixa eu só mostrar meu Snoopy aqui. Sim, eu tô de Mostra. Snoopinho hoje. Ai, Oh, que que amor. linda. Oh, toque, gente. Sou fã do Snoopy. As tiradas Eu dele são ótimas. também. Pronto, meu Então, amor, fica à vontade. tá bom. E aí, Bem,
A Janete Sim. adiantou um pouquinho aqui já, né? Eu trabalhei muito É. tempo na área de economia Aham. e quando eu tinha 20 anos eu descobri que eu tinha uma doença crônica e mudou toda a minha vida. Eu fazia nutrição em Campinas, aí eu tive que voltar para Minas. Não sei se deu para vocês perceberem, né, pelo sotaque, mas eu sou de Minas. Adoro. E- então, né? E aí a minha mãe não me deixou mais voltar para Campinas, ficou preocupada, né? Aham. Porque foi uma coisa bem séria. E aí ela falou Aham. assim: ah, nós moramos numa cidade universitária, faz alguma coisa por aqui. E aí foi que eu fui para o ramo da economia. Eu sempre gostei de humanas, sempre gostei de ler. E minha vida tomou outro rumo, né? Aí fiz especialização em energia elétrica, trabalhei em empresas, em bancos. Aham. E só que, o que que eu percebia, né? Que nessa correria louca de vida em empresa, eu ficava muito doente, muito doente. E os médicos, né, na medicina tradicional, o que que eles fazem? Eles te receitam remédio. E eu comecei, assim, a última vez que eu tive uma crise muito forte, na hora que eu fui ler a bula do remédio, eu falei assim, meu Deus, não é possível, assim, uma bula terrível, assim, né, os efeitos colaterais. E eu falei assim, Sim. nossa, eu não vou deixar isso acontecer comigo. E aí que eu comecei um caminho alternativo. Eu falei assim, eu vou atrás da minha própria cura. Lógico que não foi tão consciente assim, mas eu sinto que ali já começou um processo, sabe, de mudança, assim, de sair desse mundo quadradinho e começar a pensar diferente, começar a pensar fora da caixinha. O que que eu posso fazer por mim, sem ficar tanto na dependência dos médicos e dos remédios? E hoje eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente não precisa substituir uma coisa pela outra, né? A medicina a medicina complementar está aí para isso, né? As terapias complementares. A gente pode muito bem juntar as duas coisas, juntar a medicina tradicional com as terapias complementares. Hoje eu acredito muito nisso. Hoje os meus estudos são sempre em busca disso, né? Sim. E mudando o meu estilo de vida, fazem muitos anos que eu não tenho mais nenhuma crise, coisas que eu tinha assim anualmente. Então, eu Sim. falo que esse caminho holístico, né? Pode ser holístico, pode ser terapia complementar, pode ser o que mais que o pessoal fala. Eu até anotei aqui. Terapias Sim. integrativas, né? Isso. Eu vou até dar uns exemplos aqui para você. Ó. Pode ser acupuntura, fitoterapia, aromaterapia, homeopatia, meditação, reiki, Shantala, yoga, terapias florais, constelação familiar, cromoterapia, reflexologia, ayurveda, radiestesia, cura quântica, massagem. Olha, isso foi algumas que eu listei aqui, mas tem muitas Quiropraxia ou não? terapias. Como? A quiropraxia. Quiropraxia Quiropraxia. também, também. Então, assim, eu acredito que alguma delas vai falar com o seu coração. Não precisa ser as mesmas que me levaram à cura, entendeu? Mas a junção Sim. delas, mais assim, um estilo de vida saudável, pode trazer a cura para você, sabe? E eu acredito Hum. muito também, Janete, na nossa força do pensamento. Porque o nosso pensamento, ele cria uma emoção. E essa emoção, ele vai criar um processo dentro do seu corpo que pode somatizar para coisas boas ou para coisas ruins. A maioria das nossas doenças são doenças que a gente somatiza. Por quê? Porque tudo acontece primeiro no nosso campo energético. Nós temos um campo, que nós temos um campo físico, né, que é esse que a gente toca. Nós temos um campo energético um pouquinho maior que o nosso campo físico. E as nossas emoções, elas ficam guardadas aqui nesse campo energético, você entende? E quando Sim. isso começa a ficar muito pesado, eu falo que quando a gente está muito negativa, isso pode vir por físico. E aí começam as doenças físicas, tá? Pois é. É isso. Hoje os nossos atendimentos, como que são? É holístico, a gente trata a pessoa como um todo. Você não é uma dor no braço, né? Você é muito É. mais que uma dor no braço. Atrás daquela dor no braço, o que que tem? Você vem com É. uma queixa, com uma dor de cabeça. Mas da onde que vem essa dor de cabeça? Eu vou simplesmente, sei lá, a gente vai no médico e vai simplesmente passar um analgésico? Não, tem uma causa aí. Você Sim. entende? Então a gente dá um passo para trás. No yoga a gente aprende muito isso. Quando acontece Sim. uma situação, dá um passo para trás antes de reagir. Né, o que a gente chama de pessoa Sim. reativa. O que é uma pessoa reativa? Acontece um estímulo, ela já reage. E o que é uma pessoa mais
não digo mais, mas assim, que a gente pode usar sabedoria na mesma situação. Dá um passo para trás e o que eu posso fazer aqui? Respira e aí sim, age, né? Então, assim, eu Sim. acho que a gente pode usar aqui. Foi uma coisa que eu estudei hoje, que eu acho muito legal, e ontem eu tive um exemplo disso. Como que a gente pode usar essas ferramentas que a gente aprende tanto, que a gente lê, que a gente escuta outras pessoas falando, como que a gente pode usar ela no dia a dia, sabe? Eu acho que essa é a Sim. magia, né? Esse é o clique, assim. Por quê? Porque o lance não é você ficar dependente do seu terapeuta, não. É você aprender coisas que no seu dia a dia você pode usar para te trazer mais saúde e você consiga dar esse passo para trás numa situação de emergência, digamos assim. Então, ontem eu estava dando aula para uma aluna super querida, e ela falou, Sim. aí no final da aula ela falou assim, Mô, eu tenho que te contar uma coisa. Ela falou assim, o quê, Carol? Então, eu fui fazer um exame, aqueles exames, gente, que você entra dentro de um tubo, eu esqueci como é que é o nome, e aí te colocam um monte de coisa assim e fica Ressonância. ressonância. Isso mesmo, Ai, isso. E aí horrível. perguntaram, horrível, né? Eu já fiz também. Aí perguntaram para ela assim, você tem algum problema, né? Ela falou assim, não. Aí disse que a moça não tomou nenhum cuidado, simplesmente colocou ela lá dentro do tubo. E quando vê, ela tava lá naquele negócio que ela não conseguia se mexer, né? Que prende a cabeça, prende tudo. E aí ela falou assim, Sim. Mônica, na hora eu lembrei de você. Eu lembrei, porque Ah, no último, digamos assim, a última postura da aula de yoga é uma postura de relaxamento total, onde a gente vai fazendo um scanner no corpo. Então a gente vai relaxando desde a pontinha dos pés até o último fio de cabelo. E ela falou assim, Mô, eu ah, usei aquela técnica que você usa. Aquilo ali me acalmou. Eu falei assim, olha que legal. Então é isso, Janete, é a gente usar no nosso dia a sim. dia as coisas que a gente aprende nas aulas, nas Poxa, terapias, né? maravilhoso. É, Sim. E alcançar esse propósito quando você vê o seu paciente conseguir fazer sozinho, a autonomia já nele, e o nossa, encontro dele, né, com essa alternativa, dos benefícios da alternativa, que ótimo, né? não Que é? ótimo. Eu É. fico, eu fico imaginando eu nunca pratiquei yoga. Tenho muita vontade, inclusive, mesmo a meditação, eu queria, inclusive, que você, olha lá, sim, olha lá, todo mundo precisa dessa terapia para fazer a ressonância magnética. É Deveria mesmo, Ellen. ser, né? Porque, gente, eu nunca fiz ressonância também, né? Mas eu acho que tudo assim que prende a pessoa, isso já é meio assim esquisito, já é um Uhum. desconforto, Eu né? fiz uma vez, eu usei as meditações. Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu faço meditação. E comecei com os exercícios respiratórios, aí comecei a entrar no estado meditativo e aquilo me acalmou muito. Porque eu tenho um pouco de aflição de ficar fechada num tubo, sabe? Não é a coisa mais confortável do mundo, Sim, né? Então foi não. muito legal. Esses dias eu estava no dentista também. Aí ele disse, vamos fazer anestesia? Eu falei, não gosto muito de ficar, né, com a boca anestesiada. Eu falei, vamos tentar sem? Ele, Mônica, eu falei, não, vamos, tenta sem. Se doer muito, eu falo, né? E aí eu fiz o tratamento inteiro, foi 2 sessões que a gente não aplicou anestesia e eu só lá, nas mentalizações, as minhas meditações. Ele falou assim: olha, nem eu ficaria sem anestesia nesse caso. Então eu Que acho coisa muito mágico isso, muito legal, a gente poder usar no nosso dia a dia mesmo, sabe? Para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Eu brinco muito que é assim, ó, é tirar a yoga do tapetinho, sabe? Colocar o sim. yoga mesmo, ou a meditação, ou outro tipo de terapia, coloca no seu dia a dia. Isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Para tudo, em qualquer situação. Uma fila de banco, se levou uma fechada no trânsito, né? Se recebeu uma notícia que te espante, né? Que você fique Sim. atordoado. Então, em todos os momentos, a gente pode utilizar. Então, ela proporciona um autocontrole para você. Seria isso. Isso, O isso controle da mesmo. emoção para não surtar, eu diria, porque hoje eu acho que até não vou nem falar da gente estando na pandemia, porque a pandemia, eu nem sei como estão seus pacientes hoje na pandemia, né? Porque já no dia a dia normal, no cotidiano normal, mesmo, né? A gente até acho que com a pandemia mudou o quadro de estresse, né? Porque a gente, na correria do dia a dia, o estresse era um,
E olha, a Rod medita todos os dias. Parabéns. Parabéns. Isso Olha mesmo. lá, se brigou com o marido, é perfeito, né, Eliette? Com certeza. Para não perder a compostura, ótimo. Como é que é os dedinhos? É assim? Como é que a gente. Ou não segura dedinho, não faz isso, não Então, precisa fazer. é assim, é livre, né? O mais importante é você estar numa posição confortável e com a coluna ereta, tá? Porque nós temos Sim. um canal ali que a gente chama canal de Chuchuma, que é onde corre a energia. Então é muito importante o Ah, Chuchuma estar alinhado, entendeu? A gente está com olha a aí, coluna Ellen. alinhada. Sim. É aconselhável, a gente aconselha a unir indicador e polegar, porque assim você fecha, como se você fechasse um circuito, entendeu? Entre o seu lado esquerdo e o seu Sim. lado direito. Mas se esquecer, não tem problema nenhum, entendeu? Você vai colher os benefícios da meditação também, tá? É, eu vou te confessar, gostaria muito, porque eu gostaria de ser uma adepta da meditação. Eu vou tomar umas aulas com a Mônica, Ah, e será aí um eu vou fazer prazer. grupinho com a Rod. Ah lá, isso mesmo. Hoje é possível, e inclusive hoje eu acredito que essas terapias devem ter sido a salvação e a válvula de escape para muita gente Sim, em toda essa loucura que a gente está vivendo, né? De um sim. momento muito único né, de tudo isso que eu acho que tem muita gente desequilibrou muitas pessoas emocionalmente, né? E Então, aí conta pra gente como é possível, quanto que melhora, quais os uhum, benefícios bem, bem, os mais aparentes, assim, né? sim. Isso, aperta o É, coraçãozinho. então, na verdade, é só uma coisinha que eu vou falar aqui. Como nós não somos médicos, a gente procura não usar terminologias médicas. Tipo, paciente, a gente não fala paciente, a gente fala interagente. Eu não Isso, inteligente, receito, né? desculpa. Sim, Então, mas isso é só uma questão de terminologia, né? sim, É, eu percebi que nós tivemos dois públicos. sim. Teve aquele público que falou assim: ah, eu não me adapto no online, eu não quero. Ou você vem aqui ou eu não quero mais ter aula. Teve esse público. Na Ah, verdade, sim. pouco. A maioria super se adaptou ao online, super, super, super. Tanto que o número de alunos e de pessoas procurando as terapias online aumentou, né? Então, isso eu achei muito legal. Muito legal. Eu acho que as pessoas agora deram um novo olhar para isso mesmo, sabe? Porque É isso que eu ia falar. não Eu deixa de ia ser uma dizer, inclusive, válvula de escape. Pode falar. deixa eu só te comentar. A juventude. Eu conheço muitos jovens que antigamente eu acho que não viram, não se ouvia falar tanto em meditação, mesmo a yoga é um pouco mais antiga, né? Mas a meditação, eu estou vendo muitos jovens adeptos fazendo, para o benefício geral mesmo. Eu fiquei Sim, encantada com isso. Eu falei, gente, é que lindo. maravilha. Sim, antes da Sim, pandemia, uma escola me contratou para eu passar fundamentos do yoga e algumas coisinhas de meditação, né? Uma respiração aqui, a outra ali, como acalmar o cérebro. Então, eu acho que eu estava lá há quase um ano já. E uns pitoquinhos, de 3 a 6 anos. Eu achei maravilha. fantástico. Falei assim, nossa, olha como que já tá, né? Como que a mente dos nossos educadores já está mudando, né? Então, a gente já está trazendo Isso é isso para os nossos pequenos. avanço, E né? Que bom. sim, tem uma amiga minha agora que a escola que ela trabalha também a convidou para dar aula para, acho que para todos os professores e para os alunos também. Então isso está sendo incluído também na nossa educação. É fantástico isso. Isso aí vai criar um novo mundo, viu? Se isso virar moda de verdade, né? Se isso começar a se propagar por Sim. aí, a gente cria um novo mundo mesmo. Pessoas mais conscientes, não reativas. E o yoga, né? Nós temos, são mais de 5.000 anos, né? E ele tem uma filosofia de vida muito bonita. É uma filosofia de vida que eu falo assim, nossa, se os nossos políticos fizessem yoga, né, com filosofia, não só, porque o yoga é muito mais do que as posturas, sabe, Janete? Tem uma filosofia por trás ali muito bonita, milenar, né? Se os nossos políticos fizessem, não seria do jeito que está hoje, sabe? O mundo seria um mundo melhor, mais fraternal, mais um olhando para o outro, como se fosse você mesmo, né? Eu não vou querer fazer mal para mim, não faço mal para ninguém. Então é uma filosofia de vida muito, muito amorosa, sabe? Sim. Muito amorosa.
Que gostoso, né? É, Agora, é que assim, eu acho que a gente deve, no caso de, você falou, né? Porque se os políticos fizessem. Então, eu quero então acreditar que tem que haver um equilíbrio, né? Então, a gente fica tentar do lado de cá, se dar bem, plantar o bem, espalhar o bem, e aí o equilíbrio do outro lado, né? Os verdade. políticos naquele papel, enfim, é até é uma coisa assim que a humanidade em si, né, está passando por um momento muito complicado, né? E é tudo novo, né? E é tudo, enfim. É, mas aí eu queria perguntar para você, eu não sei se você pode Hum. falar qual que é a sua doença crônica que você Posso, tem. não, não tenho problema nenhum. Chama retocolite ulcerativa. São várias úlceras que dão no intestino, sabe? Uau! Então, tem pessoas, assim, na época que eu fui diagnosticada, né? Eu tinha 20 anos, assim, era uma doença bem rara, ninguém sabia o que que era. Até se chegar nesse diagnóstico, tentaram vários tratamentos. Então, eu realmente quase vinha desencarnar nessa época. Então, imagina meus pais, né? Eu sou a filha mais velha, com 20 anos, cheia de vida, e de repente, eu falo que a vida é assim, né, gente? A impermanência das coisas, né? Sim, mas você lá nos Estados Unidos, porque você morou nos Estados Unidos quantos anos? Um ano. Foi uma Um ano. experiência só, nos Estados Unidos. Uma experiência muito legal, Sim. assim, que eu queria ter ido quando eu era adolescente, aí não fui, né, por diversos motivos, e aí resolvi ir depois. E foi uma experiência sensacional, sensacional. Lá E que eu você tive, teve. assim, um grande despertar mesmo, sabe? Lá eu tive o despertar de o que que eu realmente quero para minha vida, sabe? Eu quero continuar com essa vida, porque eu acho que a hora de mudar chega uma hora que dá um clique na sua cabeça. E aí ali eu É, vi que eu ali eu comecei a fazer terapia floral com uma brasileira que mora lá, sensacional, a Cacau. E essa terapia floral me ajudou muito a olhar para mim. Eu lembro que no primeiro mês que eu estava fazendo, tomando os florais direitinho, né? Aí eu liguei para ela, assim, depois de uns 15, 20 dias tomando floral, falei assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu passei nos parques, eu começo a chorar, eu vejo uma planta diferente, uma folha, eu começo a chorar. Eu tô uma manteiga derretida, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, é assim mesmo, continua, que tá te levando para dentro. Continua, a gente fica mais sensível mesmo. Aí continuei. Aí era de mês em legal. mês eu voltava lá, né? Aí conversava com ela, era uma terapia mesmo. Aí ela receitava um outro floral. Por quê? Porque eu já estava num outro momento de vida. Aí passou uns 10 dias, ai, não sei o que tá acontecendo comigo. Antes eu aceitava tudo, agora eu tô falando não para tudo. Ela falou assim: é assim mesmo, continua. Você tá indo pro seu eu. Olha que coisa, Nossa, né? Foi muito sim. profundo, muito profundo, muito profundo. Isso, o floral. Não é o floral de bar. Qual que é o floral? E O- agora? Eu o- acho que era o de bar mesmo. Como ah, eu não sou terapeuta floral, né? Eu não entendo muito bem. Eu sei que eu é, era terapia de floral. Posso até pesquisar para vocês depois. Eu pergunto é, para ela. é, sim. Mas era maravilhoso, assim. A gente conversava durante as sessões eram sessões de umas 2 horas e a gente conversava bastante. E aí chegava assim no meio da sessão, ela me mostrava várias cartas com flores. E ela falava assim, ó, você vai separar as que você mais gosta e as que você menos gosta. Aí ela montava o floral em cima disso, em cima das coisas que eu tinha falado, sabe? E assim, Sim. gente, funciona muito, 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 muito. Eu falo que todas essas terapias, elas são maravilhosas. E cada uma, parece que você tem um momento de vida para você acessá-la. Então, por exemplo, eu Sim. comecei nas terapias, o que que foi que eu fiz primeiro? Primeiro, a primeira abertura foi o yoga. Não, quando eu estava doente, eu tomei floral. Mas aí, assim, como eu já estava num processo de doença, ele não vai te levantar de uma hora para outra. Eu gosto muito Sim. dessas terapias para você fazer como prevenção. Ou Ah, quando já atingiu o corpo físico, aí você tem que fazer uma junção, né, da medicina tradicional com a medicina complementar, entendeu? Porque físico se sim, trata com físico, né? Então aí você tem que juntar. sim. Bem, mas aí quando eu estava já sã, né? Aí eu comecei com yoga, depois foi meditação. A grande abertura foi o reiki. O reiki é maravilhoso. Você já fez reiki, Janete? Não, Ah, não, menina, o reiki é não. incrível. Uma energia Eu, de luz, de amor, assim. Ali eu tive uma grande abertura, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, existe tudo isso? Sabe? É sensacional, maravilhoso. Anteontem eu fui fazer um reiki num gatinho
Que pode fazer, você pode fazer em animais, você pode fazer em pessoas, você pode fazer em casa, tipo assim, você acha que a sua casa tá, sei lá, passando por algum processo, a gente pode fazer na casa, nas paredes, em algum móvel que você, sei lá, herdou de uma bisavó e você sente alguma coisa, a gente pode fazer no móvel. Várias situações, assim, ou alguma situação, nossa, tô passando por uma situação assim, assada, a gente faz reiki naquela situação que você tá passando. Bem, enfim. E aí eu recebi esse chamado de ir lá cuidar do gatinho. Aí Sim. cheguei lá, gente, eu vou contar essa experiência pra vocês que foi demais. Cheguei lá, a gatinha assustada. Aí eu faço tipo uns 20 minutos, meia hora conversando com o dono e já emanando algumas energias ali pra gatinha, né? Aí na hora eu falei assim, agora Sim. vamos nos concentrar para ir para o momento do reiki. E ela Aham. muito arisca, que ela passou por um processo difícil para ela. E aí a gatinha, na hora que comecei a fazer o reiki, gente, meu olho encheu de lágrima. Comecei a chorar, mas não assim, você não debulha, né? Sai lágrima dos seus olhos. Sim. E uma Sim. emoção muito forte. E aí veio um sentimento, e a gatinha olhando pra mim, assim, ó, hipnotizada em mim e eu nela. E ela no chão, assim, sabe? E aí veio um sentimento de abandono, como se aquela gatinha tivesse sido abandonada. E ela com muito Hum. medo de ser abandonada novamente, sabe? A gente sente, é muito louco, assim. Não tem nada espiritual, não tem nada assim, espiritual não, não tem nada religioso, tá? Acho que isso é importante Sim. falar. Nenhuma dessas terapias tem nada religioso, não tem esse cunho religioso, né? E Sim. aí terminamos o reiki e tal, e conversando com a dona, essa gatinha ela tinha sido abandonada. Tanto que ela foi encontrada na rua. Então, assim, que ela Ah, estava passando por um processo de medo, porque foi incluída uma outra gata dentro da casa. E aí ela não reagiu bem, ela estava com medo de, sei lá, ou de ser trocada, ou de ser abandonada, né? Então a gente está trabalhando nesse processo dessa gatinha linda. Então é ai, muito que legal a gente perceber, bom. sabe, esses processos. E tanto Sim. nesse processo que é um processo energético, né? Como em processo assim, se passou por alguma cirurgia, se está passando por algum processo físico, com o reiki ajuda. Ajuda muito a cicatrizar, sabe? Nesse processo Hum. de Olha cicatrização. só. Então, e é porque é uma. Eu estava vendo um pouco. Eu queria que você falasse um pouco de cada para a gente, né? Uhum, Dos benefícios da meditação, os benefícios do yoga e do reiki, né? tá. E eu quero perguntar depois um pouco de cada um, mas o reiki eu tenho uma curiosidade particular. Fale para a gente, por exemplo, o yoga, qual que seria o maior benefício? Nossa, difícil falar o maior, né? Mas vamos Ah, eu lá. é o maior, assim, eu resumo, Não, é né? porque são tantos, Janete, é inúmero, assim, sabe? E eu vejo, assim, que cada pessoa vai para o yoga por um motivo, sabe? Tem Sim. pessoas que vão assim, ah, eu quero diminuir minha ansiedade. Então, para ela, o que que vai ser o maior benefício? Diminuir a ansiedade dela. Tem pessoas que Sim. estão passando por processos depressivos. Então, qual que é o maior benefício dela? Sair da depressão, melhorar esse processo Entendi. depressivo. Então, eu acho que é uma Sim. coisa muito pessoal. O que eu posso falar para Sim. você é assim, é que ele faz uma junção. Ele faz uma cura física, uma cura emocional, uma cura psicológica. Então, ele vai curando os nossos corpos, sabe? É lógico que não é milagre, é lógico que tem que ter a parte também do aluno, tá? Não é só o professor, é uma junção dos dois. Tem que ter uma dedicação, tá? Então, porque o que eu noto em algumas pessoas? Ah, eu faço uma vez por semana, tá bom. Então, faz 1 hora por semana sabe, os outros 7 dias, sei lá, tem uma vida desregrada, ou dorme pouco, come mal. Então, assim, nós somos uma junção de coisas, né? O yoga é uma coisa a mais que você está colocando para o seu bem-estar. Mas existem coisas que são muito importantes. O quê? O sono. Você ter uma boa noite de sono, isso é primordial. Você ter uma boa alimentação é primordial. Você, você ter um pouco de silêncio. Olha só. O silêncio é um dos pilares da boa saúde também. Por quê? Hum. Porque quando você para e você se fecha dentro de você, pode ser um momento de meditação, você começa a se escutar. E você começa. Ai, você até respira mais aliviado, sabe? De você não precisar ficar todo momento respondendo a estímulos. Então, o Hum. silêncio ele é muito importante. E aí vem a atividade física, né? Que E pode ser uma yoga. dá para juntar a yoga com a meditação?
Até tem uma Sim. pergunta, são mais de 100 posições de yoga, Ellen, é isso que você quer saber? Mais de 100 yoga, acho que é mais de posições do Eu não yoga, é vi aqui a isso? pergunta dela. Ela Deve. perguntou, Hum. mais de 100. Um Sim, complementa o são outro. muitas, muitas, Ah, muitas, muitas. tá. E cada uma delas traz vários benefícios. Como que eu gosto de trabalhar na minha aula, né? Sim. Eu dou aulas para grupos pequenos ou personal. Então, eu sempre gosto de criar uma sintonia com o aluno, né? Então, ele sempre me traz, ou antes da aula, ou no momento da aula, algum processo que ele está passando. Pode ser um processo físico, pode ser um processo emocional, pode ser um processo energético. E aí, o que eu faço? Eu monto a aula para atender aquela demanda do aluno. Entendeu? Então, Ah, se ele tá passando, se ele tá meio sim. desanimado, poxa, mano, que eu tô meio desanimado, não sei o que tá acontecendo, eu tô passando por um processo de insônia, faz 3 dias que eu tô dormindo mal. Então, nessas mais de 100 posturas, que são muito mais do que isso, por que não fazer uma aula direcionada para aquilo que o aluno está precisando? Eu acho isso fantástico, já que a gente tem essa opção, entendeu? Às vezes, Sim. o aluno já chega comigo com uma queixa muito forte. Por exemplo, eu atendi uma moça que ela tinha fibromialgia. E é um processo muito forte, muito doloroso a fibromialgia. O que eu Sim. fiz? Eu Sim. estudei o caso dela e a aula dela era só para ela, própria para fibromialgia. Às vezes ela trazia uma outra questão. Além da fibromialgia, amor, eu estou com processo de ansiedade. Ou estão com processo Hum, de compulsão, compulsão de comida, ou compulsão, sei lá, de compra, um processo compulsivo. O que eu vou fazer? Eu vou estudar esse caso e vou trazer posturas que vai ajudá-la nessa compulsão e nessa fibromialgia. Você entendeu? que Então, isso legal. eu acho bem legal, a gente poder fazer uma coisa igual a ela escreveu aqui, né? Porque cada ser humano é único, né? Nós somos Sim, semelhantes, mas nós não somos iguais, né? sim, Então, sim. o processo da comparação é um processo muito complicado, né? A gente não Cruel, tem eu que se acho, né? comparar com ninguém. Cruel, exatamente. Eu Não, acho não cruel. precisa, nós não precisamos isso, porque cada um tem o seu caminho e tem espaço para Sim, todo mundo e o caminho é lindo, né? O caminhar é lindo. sim, sim. Aí, Então, bem, já quando a falamos do yoga, falamos do sim, reiki, você agora quer que a fale um gente, pouquinho da meditação? sim, Vamos lá. porque a meditação, a gente imagina assim, por exemplo, só penso nela como uma, tipo, para baixar uma ansiedade, para diminuir o meu estresse, meu cortisol, né? E além disso, ela tem mais quais benefícios, né? Esse Uhum. seria o melhor, o maior deles, ou também pode ser usada para diversas, né, tipo de patologias, porque nós vamos falar do físico agora, né? Sim. No Então, caso. Janete, a meditação é como eu te falei da yoga, depende do que você procura, porque ele traz um leque de coisas Que boas, bom! entendeu? É, assim, um leque de benefícios. Não é uma coisa só, só acalma a ansiedade. Não, acalma a ansiedade, diminui depressão, acalma compulsões, te ajuda a ter mais clareza mental, te ajuda a ter mais saúde física, te ajuda até em processos assim. Ai, eu tô, sei lá, prosperidade, relacionamento, são muitas coisas, entendeu? Então depende do que você está buscando. Ele vai te trazer aquilo que você tá buscando. E na meditação, a gente tem uma crença, né? Foi criada uma crença de que meditação é não pensar em nada. E aí o aluno Ah, novo chega lá e fala, nossa, eu não consigo não pensar em nada. Como assim? Para mim não serve meditação. Porque toda aula, inclusive nas aulas de yoga, eu trago a meditação também. Nós temos meditação em todas as aulas. Meditação é maravilhoso, gente. Meditação, maravilhoso. E aí eu falo, não é não pensar em nada. Aquele descanso que você dá para o cérebro. No momento que você. Porque nós temos vários níveis de meditação, níveis meditativos, digamos assim. A partir do momento que você sim. senta, você alinha a sua coluna, você fecha seus olhos e você se concentra na sua respiração. Você já começou a entrar em estado meditativo aí. Isso já, sabe, já está te Hum, levando para um estado meditativo. Aí você concentra o seu olhar interno entre as sobrancelhas e sente o ar que entra e o ar que sai. O ar que entra e o ar que sai. Você está aprofundando o seu estado meditativo.
nós temos exercícios respiratórios que nos ajudam a aprofundar esse estado meditativo. Não, nós chamamos eles de pranayamas, são exercícios respiratórios. E eu sempre uso eles, lanço mão deles, né? Porque ajuda muito, sabe? A gente a entrar, entrando cada vez numa meditação mais profunda. Chega uma hora, assim, nos primeiros 10 minutos, o cérebro fica te mandando estímulo. Por que você está parada? Isso, sei lá, tá doendo no seu pé, tá não sei o que lá. O que você vai comprar amanhã? Você tem que dormir. E o supermercado, você já fez? Ele começa com estímulo, estímulo, estímulo. E você ali, na meditação, você na respiração. Chega uma hora que você fala assim, eu não vou conseguir. Vai, continua respirando. Continua respirando. Quanto tempo, Sabe? Mônica? Quanto tempo? Então, Deve durar. depende. Depende do aluno, depende do nível dele de ansiedade, depende de várias coisas. Depende se ele já meditou, se ele nunca meditou, sabe? Eu gosto de fazer uma coisa bem personalizada. O que eu explico é o seguinte, nos 10 primeiros minutos, o seu cérebro vai ficar igual um macaco doido, querendo que você saia daí. Por quê? Porque ele está acostumado a ficar numa zona de conforto e ele quer te levar para uma zona de conforto. E a meditação, Sim. no começo, não é zona de conforto. A meditação é igual um músculo que você vai na academia e que você fica lá, ó. Né? Tô lá, né, desenvolvendo aquele músculo. O estado meditativo você desenvolve também, tá? Uau. E eu vou te falar que vale muito a pena. Muito a pena. Se você meditar durante meia hora, equivale, olha, a umas 3, 4, 5 horas de sono. É maravilhosa a sensação. Você fica tão Sério? descansado. Sério? Sério. Sério. E você pode usar a meditação em vários lugares. Por exemplo, você está no aeroporto, tem que ficar esperando 3 horas lá. Ah, por que eu não vou meditar um pouquinho? Entendeu? Cruza as perninhas lá, fica lá, de boa. Não tem que estar no silêncio, né? Não preciso estar em silêncio absoluto. Não precisa. Boa noite, O estado Leia. meditativo é interno. O estado meditativo não é externo, tá? É interno. Então vai ter barulho de criança. Pode estar caindo tudo. A gente vai... Pode. Você Nossa, sabe que delícia. que o grande objetivo, o que que é? Tem um mestre que eu escuto que ele fala isso. Nossa, me deu um branco agora do nome dele. Mas daqui a pouco eu lembro. Que ele fala assim, que a grande sacada é a gente viver em estado meditativo. Eu estar aqui conversando com você, mas eu estar lá no meu eu estar meditando. O que que é isso? Eu não estar reagindo a você. Eu estar parando um pouquinho para pensar. A minha respiração está tranquila. Os meus processos internos estarem tranquilos. Falo que esse é meu sonho de consumo, entendeu? Eu viver em estado meditativo. A gente tá lá no coral cantando, eu tô em estado meditativo, entendeu? Eu vejo você, às vezes eu te observo, né, no coro, e você sempre sai de lá assim com uma carinha tão descansada. Eu falei, gente, e eu vejo, me parece que você não tá ali. Eu falo, gente, é muito. E naquela época, no começo, eu não sabia que você era terapeuta. E eu falava, gente, ela tá descansada, ela aproveitou, porque eu relaxo pelo fato de eu estar da conversa, do canto, que para mim faz muito bem. Mas parece que para você foi aquilo, né? Meditando durante o ensaio, que delícia! É você viver em estado de presença, sabe? Eu tô aqui, eu estou aqui. São 2 horas de canto no coral? São 2 horas de canto no coral. Então eu estou presente. Eu falo que eu observo cada movimento da Karen, sabe? Da boca, da respiração dela, como que ela faz, como que ela explica. Eu fico encantada, eu saio de lá plena, como se aquela música entrasse pelos meus poros, assim. É um momento muito gratificante, muito. E se a gente começar a viver a nossa vida assim, a nossa vida fica muito mais, como é que eu vou dizer? Mais presente, mais plena mesmo, sabe? Até os momentos que a gente pensa que são desafiadores, porque ali tem um ensinamento. Naquele desafio que você está passando, tem um grande ensinamento, sabe? Eu lembro que quando eu estava numa das minhas primeiras aulas de yoga, nem cogitava em ser professora de yoga, né? E a professora era dentro de uma academia. Eu demorei bastante para entrar numa aula de yoga, os médicos todos falavam, vai fazer yoga, vai fazer yoga. Eu achava que não era verdade, que não trazia nada daqueles benefícios, enfim, eu sou meio cabeça dura, sabe? Eu falo, meu sobrenome é Tomé, né? Eu tenho que ver para crer mesmo, sabe? Mas enfim, eu gostava. Olha, como a vida dá, né? Dá uns tombos assim na gente. E aí, na academia onde eu treinava, abria uma aula de yoga.
E já estava lá no plano, falei, deixa eu lá ver o que é esse negócio. E comecei aí, gostei. E a professora chegou uma vez que ela deu uma postura bem desafiadora e falou assim, e queria ver quem ficava mais, aquelas coisas de academia, né? Nas Sim. aulas, geralmente não tem isso, mas lá ela queria desenvolver isso na gente, né? E ela falou assim, vocês vão pensar e lembrar do momento de mais dor da vida de vocês. Ah, meu Enquanto Deus. enquanto vocês estão nessa postura desafiadora. E naquele Ah, momento, enquanto eu estava naquela postura, que requeria muito do meu corpo físico, o que eu percebi? Que requeria muito mais da minha força de vontade, sabe? Da minha força interna. E eu lembrei de eu doente numa cama, sem poder levantar, sem ter força nas pernas, precisando que alguém me auxiliasse para tudo. Aquilo ali foi minha maior dor, sabe? E bom. aí eu falei assim, gente, isso aqui que eu tô passando não é nada perante o que eu passei ali. E aí fui Sim. ficando, eu sei que eu fui a última a ficar naquela postura, ficaria mais. Então isso é uma coisa que o yoga vai desenvolvendo na gente, sabe? Essa força interna, Hum, entende, um dos Janete? ensinamentos, no caso, então. Sim, Sim. sim. Você vai percebendo que vão caindo várias fichas, sabe? Em cada aula cai ficha, vai caindo. É bem, É um muito processo interessante. de interiorização, então, muito grande. Porque, sabe, Muito. eu acho que, por exemplo, eu gosto muito dessa linha de autodescoberta, de autoconhecimento. Eu gosto muito. Uhum. E tudo que está ligado a isso me interessa bastante, né? E eu acho muito válido a gente buscar. Mas tem pessoas que já não têm essa linha. Eu não sente necessidade disso, ela, né, realmente não tem, não inclui aquilo ali como uma prioridade, por exemplo, não. E, aliás, eu gostaria de falar uma coisa. O doutor Dayan Siebra entrou na nossa live. Ó, senhor, será que ele ainda está aí? Eu fiz um Eu sou curso com fã do ele nos doutor Dayan Estados Unidos. Siebra. Ele é maravilhoso. Verdade, Ficou do meu meu lado no Deus! curso. Ele é Ele, maravilhoso, eu ele é gosto muito mesmo. dele. Ele é. Eu Sou conheço seu fã, não sei se você pessoalmente. está aí, mas enfim. Olha, ele e a esposa dele são Então, lindos. somos fãs, olha lá. Somos, somos. Então, assim, se eu que não, digamos que eu não tivesse nenhuma curiosidade não quero autodesenvolvimento, não quero autoconhecimento, eu quero fazer yoga para melhorar minha qualidade de vida apenas, eu posso ficar nos movimentos rasos, uma posição. Existe uma diferenciação para quem quer ir mais longe, para quem quer ficar ali nos Sim, primórdios, sabe? sim. Sei- É assim. é, Existem os níveis, né? Existe o nível Isso, isso. iniciante, o nível intermediário e o nível avançado. Por Eu já exemplo, vi os avançados, pelo amor viu, de né? Deus. Então, esses do Ah, Instagram geralmente são avançados. ah, meu Deus. Não é um objetivo, como é que eu falo? O meu chamado dentro do yoga, o meu propósito dentro do yoga é o propósito, porque por que eu vim no yoga? Eu vim procurar a minha cura, né? Então, o que eu gosto de levar nas minhas aulas? Eu gosto de levar isso, né? Sim. Lógico que assim, a gente faz algumas posturas desafiadoras, fazemos, porque nas posturas desafiadoras também tem cura, sabe? Mas a gente sempre vai no nível do aluno. Por exemplo, se é uma Ah, turma cheia, o que a gente faz? A gente oferece os vários níveis. Ó, quem é iniciante fica nessa postura, quem não é. Porque para você entrar numa postura daquelas, tem vários níveis. A gente vai aprendendo, é aos poucos, sabe? Não é simplesmente chegar e fazer aquela postura. Você imagino. entende? É, então. Tem um caminho até lá, né? Um caminhar. E Sim, eu acho que o sim, bonito é o caminho, é a gente curtir o caminho mesmo, sabe? Não é chegar lá, ficar na postura e tirar uma foto. Não. É muito sim, mais pois é. profundo que isso, sabe? Ai, Muito mais. gente, se eu vir a fazer yoga, eu gostaria de deixar o telefone em casa para eu conseguir o verdadeiro objetivo, que é, né, a plenitude dos benefícios que ela pode me trazer de fato, porque, Sim. enfim, eu acho que era mais indicado. Eu queria que você falasse do reiki, porque eu tinha uma pergunta para te fazer, eu vou fazer já, Hum. inclusive, você já pode até respondendo à medida que você fala dele. É, como que é o comportamento da terapeuta, né, reikiana, é assim que fala? Uhum, É isso? sim. Isso. Então, antes de uma sessão de reiki, porque o que eu sei do reiki, né, que você vai fazer uma organização energética na pessoa, né?
Mas Isso. você vai usar a sua energia. Conta como é que funciona o reiki e como é que é, porque você não gasta a sua energia. É isso que eu quero saber. Então, vamos Conta lá. tudo. Janete, a partir do momento que você se torna um reikiano, dentro do reiki nós temos vários níveis, 1, 2 e 3, tá? Eu sou uma Ah, reikiana nível 3. hum, Quanto mais você vai fazendo, você vai se aprofundando, é como se você abrisse um portal dentro de você. Por exemplo, vamos dizer no meu chakra coronário, aqui em cima. Ele é ah, fechadinho. A partir do momento que eu faço a minha iniciação de reiki, né, participo de um curso de reiki, e o mestre de reiki faz uma iniciação em mim, é como se ele abrisse um portal aqui, e aí eu consigo receber essa energia que tá aqui, entendeu? Tá em todo lugar. Só que você precisa hum, acessá-la. Quando você faz o nível 2, o hum. que você faz? Você abre um pouquinho mais essa torneira. E quando você faz o Ah, nível 3, sim, você abre mais ainda. Entendeu? certo. É isso. Então não é a Então, minha energia. Só que eu preciso me ah, conectar. Nós tá. temos, no curso, nós aprendemos como se conectar nessa energia. Entendeu? Então, na hora que eu me Hum, concentro, eu ativo alguns símbolos em mim e na pessoa que eu vou fazer, ou na casa, etc. Aonde aquela energia corre. É como se eu abrisse a torneira, entendeu? Aí o você é o reiki vem. canal. Eu sou o canal, Você é só o canal. isso. Ah, Eu sou o sim, canal. Tá? Tem sim, pessoas sim. que pegam, ai, deixa, eu não tenho reiki, mas eu quero colocar a mão. Aí tá gastando a energia dela. Aí é a energia Ah, vital dela, entendeu? Se ela sim. não tem o E curso de tem, reiki, se ela não tem essa iniciação. certo. E tem vários nomes, né, para essa energia vital, né? Hum. Conta pra gente, que já, eu já andei olhando, mas eu não lembro também. Então, eu conheço alguns, não conheço todos, não sou especialista. Eu sei que tem Ki, né? Sim. Tem Ki, tem energia vital, no yoga a gente chama de prana. O que mais? Tem mais. Mas eu não lembro, assim, de cabeça. O que eu... Mas eu acho que o é o da medicina chinesa, né? Chinesa. Isso. Então, o trabalho, porque assim, é pura coisa, eu falo, é aquela coisa assim que você tem que acreditar muito, né? Porque você é numa imposição de mãos, né, que funciona. Eu nunca vi Mas, uma ó, sessão de mas, por fala. exemplo, você, se você Sim. chegar lá e falar assim, olha, eu não acredito, mas eu tô aqui. Janete, vai funcionar do mesmo jeito. O que pode acontecer é que se você estiver muito fechada, talvez o reiki não consiga entrar em você, entendeu? Mas se você estiver aberta, tipo assim, olha, eu não acredito, mas eu tô aberta ao novo, tá de coração aberto, vai acontecer. E você vai sentir, porque a minha mão esquenta muito. E chega em você uma energia quente. Você vai sentir na hora que modificar a mão, entendeu? Tem lugar que esquenta mais, tem lugar que esquenta menos, dependendo do que você está precisando ali no seu corpo. E a gente vai ter algumas posições que a gente coloca, geralmente são nos chakras. E se você, por exemplo, tô com dor, sei lá, tô com uma dor no pé ou no joelho, aí a gente faz naquele ponto também, entendeu? A gente faz Chakra é a mesma coisa do meridiano? São os meridianos. Então, os meridianos é na medicina chinesa, né? Eu não estudei medicina chinesa, então eu não posso falar com propriedade, tá? Eu estudei os chakras que vêm da Índia, né? Então, Ah, são sim. centros, são vórtices de energia que nós temos ao longo, nós temos no nosso corpo inteiro os chakras, tá? E nós temos Sim. 7 principais. Então, fica um no coronário, que não é bom você deixar muitas pessoas tocarem a sua cabeça em cima, tá? Nós temos o frontal, que é na testa, o laringo, o do coração, né? Que fica no centro do tórax. Nós temos o plexo solar, que fica mais ou menos na linhagem do estômago. O sexual, um pouco abaixo do umbigo. E o chakra raiz, que fica no períneo. Então, quando a gente Ele, faz o reiki, a gente faz nesses lugares e mais em alguns lugares também, alguns ah, outros lugares. ele é muito parecido com os pontos que a acupuntura trabalha também, né? Que é Hum, para dar equilíbrio energético ao corpo, aos órgãos, ao funcionamento holístico, né? É aquele, o corpo sim, todo sim, trabalhando em sintonia, porque quando Deus fez a gente, com certeza foi para trabalhar rodando que nem uma engrenagem, né, gente? Tudo com direitinho. E certeza. aí os fatores externos que vêm nos influenciam na gente diretamente, né?
a gente não Sim. tem. Aí eu acho que, aí, por exemplo, aí eu vou fazer aquela pergunta, né? A louca, como diz. Mas eu Vai. posso juntar tudo: meditação, yoga e reiki. Eu vou ficar a pessoa mais Pode. do Ou se planeta. pode. Não, muitas aulas minhas a gente faz as três coisas. A gente começa com a meditação, faz o yoga e no final, se eu percebo que eles estão precisando, eu sempre pergunto, né, peço autorização, ou eles me contaram no começo da aula que estão passando por algum processo, reiki neles, entendeu? Sai de lá, o pessoal sai flutuando. É Que uma sensação legal. muito boa de plenitude, assim, sabe? É muito boa mesmo, muito boa. Eu falo que hoje eu não sei mais o que é viver sem estar nesse estado. Porque esse estado do yoga, da meditação, do reiki, ele dura mais ou menos, porque você muda seu campo vibratório, né? Por isso que você sente um bem-estar muito grande. Ele dura mais ou menos umas 48 horas. Aí você já começa, né? Leva uma fechada e briga aqui, tem um mau pensamento, come uma comida pesada. Aí o seu campo começa a interferir de novo. Como eu faço yoga todos os dias, medito todos os dias, reiki praticamente todos os dias, o meu estado é quase sempre esse, entendeu? Com vibrações boas, tal. Lógico que eu passo por desafios, passo por um monte de coisa. Tem hora que eu vou lá para baixo, mas o que é legal? Eu já tenho ferramentas para subir logo. Não quero ficar lá embaixo, entendeu? Vamos subir Sim. logo, sabe? Então é isso. Passa por uma experiência dessa, Janete. É Ah, sensacional. eu já super me interessei, porque assim, há muito tempo já que eu tô de olho na yoga e nos benefícios dela, né? Até por uma questão de. Na verdade, eu tinha pretensões de melhorar a postura, tudo isso, né? Uhum. E eu nem estava olhando para esse, ainda, né, para esse lado, né, do benefício Obrigada, energético, Ellen. do benefício de melhora no meu pensamento, meu bem-estar mesmo interior, né? Fora Uhum. esse também. Então, olha, você transmite mesmo bem-estar, a Ellen tá Ah, falando, tá vendo? gratidão. Gratidão, Ellen. É o que a Então, gente quer, né, gente? Se sentir bem, né? sim, E se puder fazer isso sim, pro próximo que está do nosso lado, para nossa família, por que não, né? Eu falo sim. que às vezes a gente tem pretensões, né? Ah, quero mudar o mundo, né? Quando eu era adolescente, eu era muito idealista, né? E aí o que que eu Ai, percebi? sim. Que se eu mudar a minha família, não mudar, né? Assim, se eu transmitir coisas boas para minha família, para o meu vizinho, né? Para o meu colega, é assim que a gente vai, né? Melhorando o mundo, né? Vai irradiando, né? Não é? Isso vai Passinho, né? irradiando. Isso. Sim. Eu acredito A gente nisso. passa para o próximo, que passa para o próximo, que passa para o próximo. E essa boa intenção, essas boas vibrações, tudo isso de bom vai passando. E isso, É. acho que era disso que é isso que a gente precisa. Eu Corrente do acredito bem, muito. né? Tem um filme que chama, né? A Sim, Corrente do Bem, né? Não sei se vocês já sim. assistiram. Que É, é um. vou anotar, porque eu gosto de filmes Ah, indicados. então Eu não assista. assisto TV difícil. Eu só gosto de Esse filme por indicação. filme é assim, é um garotinho que morava com a mãe nos Estados Unidos. Contar rapidinho, não vou dar spoiler não. E aí chega um professor e fala assim para eles criarem um projeto que vai influenciar beneficamente na sociedade. E aí cada Sim. um dos meninos chega, eu acho que ele tem o quê? De 9 a 11 anos mais ou menos. E ele chega com um projeto sensacional de que se você faz bem para duas pessoas, e essas duas pessoas fazem para mais duas, e assim para mais duas, e aí vai indo, aquilo ali toma uma proporção. E aí ele colocou na prática, e ele começou a mudar o mundo. Meu, fantástico, fantástico, coisa mais linda. E eu acho que é por É, aí, né? sim, eu acho que toda terapia integrativa, eu acho que ela tá trazendo junto dela essa um pouco, quase todas, eu acredito, traz um pouco disso, de fazer o bem em si mesmo e espalhar um pouco para o próximo, que a busca, eu acho que deve ser essa, desse equilíbrio, tanto da gente no nosso ambiente e que sai, né, essa coisa espalhada em volta. Eu percebi isso em quase todas, porque todas elas estão falando de liberação energética, né? Todas elas. O biomagnetismo, que eu gosto de fazer, ele trabalha os campos energéticos, a, a, a nossa energia, né? O negativo, positivo, É né? aquela A com quiropraxia. imãs. Isso, Ah, eu faço isso. ela. Faço assim, eu Então, sou
sou paciente, interagente. Eu gosto dessa Isso, também. eu também recebo essa terapia, é excelente. Então, É, todas elas trabalham muito isso daí, o campo energético e a comunicação, né? Que nem a sim, quiropraxia, que é da cabeça com todo o corpo. Então, a gente está lidando mesmo com a boa energia que flui, né? Afinal de exato, contas. exato. Isso é Eu anotei umas maravilhoso. coisinhas aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho importante falar. Eu acho que é legal, Sim, vocês sabem já, né, que o OMS agora já coloca, né, são as práticas integrativas e complementares em saúde. Então agora já tem atendimento no SUS de várias dessas técnicas. Eu achei isso fantástico. uau! Que mais? Acho Ou que eu seja, falei de dá para buscar na rede sim, pública esses sim, atendimentos. Que legal! Olha lá. Autocura pela quiropraxia, inteligência inata. Então, é. Eu a anotei gente alguns tem. benefícios aqui, Janete, que talvez eu tenha esquecido de falar alguns, se eu puder falar, porque às vezes tem alguém aí do outro lado que precise, né? Então, ó, Sim, essas terapias, eles diminuem o estresse físico ou emocional, dores nas costas, previnem e combatem a depressão, insônia, TPM, ansiedades, medos, síndromes, questões de relacionamentos, de prosperidade, insatisfação no trabalho, baixa autoestima, baixa autoconfiança, baixa coragem, insegurança. Nossa, falei várias coisas. E, além disso, tem outras também, mas essas são as principais, assim, as que as pessoas mais nos procuram para equilibrar. Né? Lembrando que a gente é um, sim. um campo energético e que o grande segredo é a gente se equilibrar. Né? Se a gente equilibra, a gente consegue lidar com as coisas que vão chegar mesmo, né, na nossa vida, Sim. por uma questão ou outra, tá Sim, bom? e é interessante, porque você estando bem, você trabalha bem, o seu rendimento é bom consequentemente, o reflexo de uma pessoa de bem consigo mesma, né? Você vê através de terapias como essa, é uma pessoa bacana e boa, é um bom funcionário, é um bom patrão, Isso, é um bom isso. aluno, é uma pessoa próspera, afinal de contas, né? Sim, Isso sim, é maravilhoso. é Deve ter mesmo. a população, sim, e com essa novidade, né, da OMS ter aberto, reconhecido, né, Reconhecido, como isso mesmo. as terapias integrativas como parte de tratamentos, de até mesmo de curas, porque a gente tem, ai, praticamente um minuto para a gente encerrar. Passou muito Uhum. rápido, você vê. Passou, mas foi Mas ótimo. assim, a sua enfermidade está totalmente sob controle. Graças a Deus. Não tomo nenhum remédio. Tanto que a médica daqui de Jundiaí que me tratava falou assim: você, eu não vou te cuidar mais de você porque você é paciente rebelde. Eu falei, eu sou mesmo. Então, ela falou: não te curo mais, não te recebo mais. Então, mas tudo bem, tá tudo certo. Aí o meu médico de São Paulo fala assim: eu já entendi você, já entendi o seu processo. Quando você estiver em crise, você vem aqui, aí a gente cuida da sua crise e não precisa tomar remédio. Eu falei assim: ótimo, é isso, doutor, é isso que eu quero. Entendeu? Então eu Ah, esse sinto por. Eu sim, tenho que me manter sempre equilibrada. Não é só eu, todo mundo, entendeu? Todos nós temos um ponto sim, fraco, né? sim. E quando a gente está em equilíbrio, gente, a gente consegue lidar muito melhor com as situações. Então, Janete, agradeço de gratidão. novo, obrigado mesmo Foi um por ter vindo. prazer. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado, gostado. Eu amei e assim, vamos marcar uma próxima, a gente já coloca na nossa Vamos. agendinha, Vamos marcar porque o um café assunto vai também, um chá, né, ao vivo. isso. Isso mesmo. Olha, meu amor, um beijo. Fica com Deus. Pessoal que ficou com a gente até agora, um beijo, boa Gratidão. noite, bom descanso. Viu, Mônica? Beijo, pessoal. Beijo, Gratidão, Ellen. gente. Boa noite. Beijo. Fica com Deus. Amém. Aqui. E aonde que eu encerro? Cadê meu botão, gente? Ai,